Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda-feira. E você conhece a história da nossa cidade? Pois uma iniciativa pioneira aqui na região, criada há 14 anos, por meio de um convênio entre a Câmara, a Univap e a Fundação Cultural, tem justamente o objetivo de preservar o passado de São José dos Campos. O projeto ganhou o nome de Promemória e culminou na criação de um site no qual documentos antigos da cidade estão guardados. Uma cerimônia realizada na Câmara marcou a renovação desse convênio, que há mais de uma década mantém viva a história de São José. Um convênio que já dura 14 anos e não está nem perto de terminar. Estamos falando do Promemória, a parceria entre a Câmara, a Univap e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo deu tão certo que o convênio foi renovado por mais 5 anos. A assinatura ocorreu durante um evento na Câmara que contou com a presença do vereador Walter Hayashi, autor do decreto que instituiu o Promemória, do presidente da Câmara, Juvenil Silvério, do reitor da Univap, Jair Cândido de Mello, do presidente da Fundação Vale Paraibana de Ensino, Eduardo Jorge de Brito Bastos, e do presidente em exercício da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Agenor Carvalho. Essa história do Promemória, ela surge através de alguns alunos que me convidaram para fazer uma palestra na escola deles, para falar sobre como surgiu São José dos Campos. E eu não sabia muita coisa, não. E aí, essa história foi entrando na minha cabeça, né? E é o desafio, né? É um desafio. Procurei na própria casa, tinha alguma coisa, e aí, por felicidade, aparece a Univap no nosso caminho. Nós somos amantes da educação. Nós não somos empresários da educação. Porque tem gente que finge que faz educação para gerar lucratividade. Nós não, nós fazemos educação por amor. Nesses últimos 14 anos, a Câmara Municipal de São José dos Campos, por iniciativa do vereador Walter Hayashi, um amigo da Fundação Cultural, e da Univap, reconhecendo o valor de nossos arquivos e de seus documentos, vem dando exemplo para toda a sociedade de como deve ser uma política pública de valorização da cidade e da população, não só no sentido da política pública para a cultura, mas para a educação e para o benefício social. O evento também contou com a presença de cerca de 100 pessoas que assistiram a um vídeo institucional sobre o Promemória, além do discurso do aluno Henrique de Paiva, que falou em nome dos estagiários que colaboram com o núcleo de pesquisas do Promemória, e da professora Maria Aparecida Papali, que é a coordenadora do programa. Ainda durante o evento, os convidados puderam assistir uma palestra do chefe da Casa do Patrimônio do Vale do Paraíba do IFAM, André Bazzanella, sobre o valor da memória para a construção do futuro. O decreto legislativo que deu origem ao Promemória prevê convênios com entidades públicas e privadas visando o resgate e preservação da história do município. Parte do material coletado e produzido a partir do decreto está disponível na internet. Desde o início do convênio, mais de 40 estudantes do curso de História passaram pelo projeto como bolsistas. As visitas pelo acervo, através dos arquivos digitais no site do Promemória, serviram também como tema de pesquisas para trabalhos acadêmicos. E começo da semana é sempre um bom momento para ficar de olho no mercado de trabalho, não é? E a gente te ajuda nessa tarefa apresentando as vagas de emprego disponíveis no PAT. É a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de cozinha industrial, cozinheiro industrial, encarregado de estoque, farmacêutico, motorista de caminhão, representante comercial autônomo, técnico de enfermagem e técnico de gesso hospitalar. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de almoxarifado e socorrista.
Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a gente continua a falar do Promemória. Além da cerimônia com a renovação do convênio, os 14 anos de história do projeto foram marcados com novidades no site, que foi completamente repaginado. Confira agora o que mudou. Pesquisar documentos e fotos antigas de São José dos Campos nunca foi tão fácil, ainda mais agora que o site do Promemória está de cara nova. O portal foi todo modernizado para facilitar o acesso a essas relíquias. Ele agora está mais claro e bem mais simples de navegar. Para ter acesso a esta página, que abriga uma quantidade enorme de conteúdo histórico, basta acessar o site da Câmara e clicar no ícone Promemória. No novo site, você pode dar início à sua busca através das linhas de pesquisa, que compreendem administração pública, depoimentos e fotos, por exemplo, ou por categorias, tais como coleção historicidade, legislação, saúde, judiciário, planejamento urbano e educação. Neste ano, o convênio entre a Câmara, a Univap e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que deu origem ao projeto Promemória, comemora 14 anos. Criada por decreto legislativo, a iniciativa prevê convênios com entidades públicas e privadas, visando o resgate e preservação da história do município. Parte do material coletado e produzido a partir do decreto está disponível na internet. Desde o início do convênio, mais de 40 estudantes do curso de História passaram pelo projeto como bolsistas. As visitas pelo acervo, através dos arquivos digitais no site do Promemória, serviram também como tema de pesquisas para trabalhos acadêmicos. São mais de 30 mil documentos que permitem uma viagem pela história de São José dos Campos. E fique agora com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. Nesta segunda-feira, a tarde será de sol entre nuvens. A possibilidade de chuva é pequena, máxima de 27 graus, mínima 16. Na terça, o dia amanhece nublado e deve chover a partir da tarde, máxima de 25 graus, mínima 17. E esse foi o nosso Boletim de Notícias. Até a próxima.